Querido, a gente vai dar prosseguimento sobre o estudo sobre aliança, e a gente está falando, né, sobre a nova aliança, sobre a aliança que nós pertencemos e a que nós estamos, associados, podemos assim dizer, a Deus. E como nós já estamos fazendo em todas as outras, né, a gente vai falar sobre o ritual da aliança e como ele foi cumprido na nova aliança. O último que nós falamos foi sobre a mistura de sangue, e agora a gente vai falar sobre a troca de nome. Em algumas alianças, cada parte toma o sobrenome da pessoa com que ela está aliançada. O nome carrega a identidade, a autoridade e o legado de uma pessoa. A partir desse momento, direitos, bens, dívidas e responsabilidades são compartilhados. Tudo o que o nome de um tem direito, o outro agora passa a ter também. Aí deixa eu abrir aqui um parêntese aqui. Esse negócio de dívida também é complicado, né? Porque como a bispa Fátima falou, quando a gente casa não é só a parte boa, não. Quando a gente casa, a gente leva o kit completo. E aí vai tudo, vai dívida, vai responsabilidade, vai bens. Se bem que, na atualidade, existe hoje algum tipo de aliança, e eu estou falando da aliança do casamento, em que não há... que não há, né, a união de bens. Se bem que essa união só é dada quando a aliança se desfaz. E como, na visão de Deus, no ponto de vista de Deus, toda aliança é indissolúvel, e casamento sendo uma aliança, aos olhos de Deus, o homem não pode separar, então é um compartilhar de todas as coisas. E é interessante a gente dizer, né, que no Antigo Testamento a palavra de Deus diz que o escrito de dívida que era contra nós, Jesus o rasgou. E vale a pena a gente salientar que Jesus, ele simplesmente não tomou essa dívida da mão do nosso inimigo e rasgou. Não. Ele pagou cada centavo o qual nós devíamos. E como está escrito lá também, o preço que nós fomos comprados é preço de sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora vamos ver como isso funciona na nova aliança, né? Na modernidade, ainda há troca de nomes, como sinal de aliança. Homens e mulheres, ao se casarem, podem dar o seu sobrenome um para o outro. Sabe-se que a concessão do nome disponibiliza privilégio. Quando um coxo, na porta do templo, pediu esmola, Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Pedro não tinha prata nem ouro, mas quando ele bebeu o cálice da nova aliança, ele recebeu o nome de Jesus. E é interessante, né, a gente notar que Jesus, certa vez, durante o ministério dele, ele fez um discurso que ele dizia que quem não comer da carne dele e não beber do sangue dele não tem parte com ele. Muitas das pessoas que estavam seguindo a Jesus, não entendendo essa mensagem, Jesus estava falando de aliança, eles deixaram a Jesus. E Jesus perguntou a seus discípulos: vocês também não querem ir junto com eles? Então Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, tudo esse compartilhar nós recebemos quando nós entramos em aliança com o Senhor Jesus. Quando nós entramos em aliança com o Senhor Jesus, nós temos o nome de Jesus. E é interessante também dizer que o próprio Deus também tem o nosso nome. Também Deus, ele é conhecido pelo nome que nós temos. Quando Deus se apresentou
a Moisés lá na sarça ardente, e Moisés perguntou quem é que estava falando com ele. Deus falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus, ele também é conhecido pelo nosso nome. Deus, ele é o Deus de Renato. Deus, ele é o Deus de Marlene. Deus, ele é o Deus de Renata. Deus, ele é o Deus de Bruno. Deus, ele é o Deus de Valéria. Deus, ele é o Deus de Simone. Deus, ele é o Deus de Bruno. Deus, ele é o Deus de Gênison. Ou seja, Deus é o nosso Deus. Deus também, o nosso nome também acompanha o nome de Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho um nome que é sobre todo o nome. Eu tenho o nome de Jesus, porque eu estou em aliança com ele. E por causa disso eu te ordeno: levanta e anda. E a igreja, ela usa muito pouco esse nome que nós temos. Nós temos o nome de Jesus, e Jesus tem o nosso nome. Amém, queridos? Isso é muito importante. Nós não devemos nunca esquecer disso. Porque o nome que nós temos é o nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, somos chamados aí em nome de Jesus. E isso significa que o representamos no mundo, assim como o Espírito Santo o representa para nós. E o selo, a prova dessa aliança que nós temos com ele, é que ele, quando cumpriu todo o pacto da aliança, ele nos deu o seu Espírito. Essa é a prova de que nós temos o nome dele e ele tem o nosso nome, porque nós temos o seu Espírito. Toda oração, ela é feita em nome de Jesus. Jesus, ensinando os seus discípulos de tabela, a nós também, Jesus falou: olha, tudo o que pedirdes o Pai em oração, crendo em meu nome, ele assim vos dará. Então, Deus, ele não nos recebe fora da pessoa de Jesus. Deus, ele só nos recebe porque nós temos o nome de Cristo, porque nós fizemos uma aliança com ele. Nem embaixo o relógio. Então, rapidinho, vou precisar de... Então, nós carregamos conosco esse nome. Então, porque nós carregamos conosco esse nome, nós não podemos andar de qualquer maneira. Na aula passada, eu me lembro que eu falei de algumas coisas que nos identifica com Jesus. Eu me lembro que eu falei do nosso testemunho, eu me lembro que eu falei do nosso nome e falei outras coisas que agora não está na nossa cabeça. Então, tudo isso nós precisamos observar. Sabe por quê, querido? Porque quando nós damos algum testemunho errado, quando nós damos algum testemunho que é contra a nós, o nome que está em jogo é o nome de Jesus. Quantas vezes vocês ouviram essa frase? Olha, e é cristão. Todo mundo pode errar, menos a gente. Eu já falei isso algumas vezes e eu vou repetir. Muitas vezes, as pessoas falam bobagem lá no meu local de serviço, falam bobagem.
e querem me colocar no meio das bobagens que eles fazem. Vocês me conhecem, eu sou um cara muito alegre, muito brincalhão, mas a minha brincadeira vai até um certo limite. E daquele limite eu não passo. Então, quando eles me instigam a fazer alguma coisa que é contrário àquilo que eu penso e creio, a coisa que eu digo para eles é: eu tenho um nome a zelar. E esse nome não é o meu. É assim que eu falo para eles. O nome que eu tenho a zelar não é o meu nome, mas é o nome que está aliançado comigo. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. Beto, por favor, lê aí. 2 Coríntios 5:20. De 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, porque Deus fala através de nós, em nome de Cristo, rogando que nós devemos nos reconciliar com Deus. Eu fui procurar lá no dicionário para saber o significado da palavra embaixador. E no dicionário que eu pesquisei estava escrito: alto funcionário da diplomacia que se representa seu país junto às outras nações. Queridos, nós representamos uma nação, nós representamos um reino que é o reino de Deus. Nós somos peregrinos nessa terra porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a um outro reino que é o reino de Deus. E essa semana eu estava vendo... Foi ontem, se eu não me engano. Eu estava vendo o Jornal Nacional e o Biden lá está sofrendo lá um problema lá que são em relação às pessoas que estão querendo fixar residência nos Estados Unidos. Normalmente as pessoas ali da Nicarágua, aqueles países ali onde a pobreza é muito grande, eles atravessam a América Central, pegam o México, e do México eles querem entrar nos Estados Unidos. Estava falando sobre uma família, pai, mãe e 2 crianças. Eles, do país deles até os Estados Unidos, eram 2.000 quilômetros. E eles estavam falando que a maioria desse percurso eles fizeram a pé. Querido, e não é novidade, mas eu vou novamente reiterar, a fronteira do nosso país está aberta a qualquer um que queira, tá? E não é preciso caminhar 2.000 quilômetros, não. Basta uma posição de fé para que nós sejamos cidadão do reino de Deus, porque é pela fé que nós recebemos essa cidadania dos céus. É pela fé que nós somos feitos cidadãos do céu. É pela fé que nós recebemos a nossa salvação. É pela fé que nós somos renascidos em Cristo. Amém, queridos? Então, nós temos um nome e precisamos dar testemunho desse nome. Amém, queridos? Bom, a outra parte do ritual da aliança é o memorial. E eu vou falar um pouquinho do que é esse ritual. Memorial. Além da cicatriz, que era um memorial no próprio corpo, vocês vão lembrar que havia, né, a mistura de sangue
onde era feito um corte, ou na mão ou no pulso, e ali os sangues dos aliançados eram misturados e depois eram colocado pólvora, colocava fogo para estancar o sangue, e ali era formado uma cicatriz, e essa cicatriz representava com quem e o tipo de aliança que era feito. Então, além da cicatriz, também era comum levantar memorial. Era comum também estabelecerem outros memoriais externos que pudesse durar por gerações. A Bíblia é rica de tais memoriais, como altares de pedra. Abraão e os patriarcas, eles faziam muito esses tipos de altares, fêmeas de um rebanho. E tem uma passagem interessante na Bíblia, que Beth vai ler, que fala sobre a aliança de Abraão, que envolviam fêmeas de animais. Beth, Gênesis 21, de 27 a 31. Lê lá pra gente. Gênesis 21, de 27 a 31. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-lhes a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significa 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás da minha mão as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho que eu cavei este poço. Por isso o chamou aquele lugar de Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Só até aí, tá bom. Interessante, né, que Abraão ele pegou 7 cordeiras, e essas 7 cordeiras ele deu para Abimeleque, dizendo: olha, essas 7 cordeiras aqui é o memorial da aliança que nós fizemos, de que esse poço que aqui cavado foi cavado por mim, portanto me pertence. E isso foi feito porque várias vezes Abraão cavava poços e os servos de Abimeleque iam lá e tomavam os poços de Abraão, dizendo que eram eles que haviam cavado. Então, Abraão deu essas 7 cordeiras, esses 7 memoriais, e esse número 7 é um número muito significativo. Nós sabemos que 7 significa o número da perfeição divina. Então, para que Abimeleque lembrasse que aquele poço pertencia a Abraão, porque foi cavado por Abraão. Então, outro memorial que havia no Novo Testamento era o sabá, ou seja, o sábado. Deus ele criou o sábado em memorial também da aliança a aliança que foi feita com Moisés, dos 10 mandamentos. As festas também do Antigo Testamento são selos que tinham o potencial de perdurar e tratar a memória, a aliança a qual pertenciam. E algumas festas famosas, né, do Antigo Testamento é a Páscoa, que é a mais famosa de todas, né? É a festa do Jubileu. Era uma festa que era realizada de 50 em 50 anos, quando as terras, né, que alguém que pegava a terra de alguém que tinha dívida, e as terras eram devolvidas, pessoas que tinham dívida e que serviam aquelas pessoas, né, durante esse período do jubileu, elas eram libertadas, e as festas da colheita, que, se eu não me engano, também é chamado a festa de Pentecoste, que ficou muito famosa. Essa colheita, se é Pentecoste, eu não tenho certeza não, tá, queridos? Eu acho que é, mas eu não tenho certeza não. Se alguém, por acaso, tem certeza disso, que fale, ou se não é, diga: não, Reinaldo, festa da colheita era uma, Pentecoste era outra, mas eu acho que era a mesma festa. Foi nessa festa do Pentecoste que o Espírito Santo desceu pela primeira vez
na igreja, enchendo aquele lugar e habitando naquelas pessoas que estavam ali e cujo qual pertenciam a Jesus Cristo. Então, também fazia parte dos rituais da aliança esse tipo de memorial. E na nova aliança? Jesus ergueu um memorial da nova aliança que tem durado por gerações. Alguém sabe qual é o principal memorial que foi levantado na nova aliança? Alguém sabe aí? Alguém pode me dizer? Não. Alguém pode me dizer que memorial é esse que foi levantado, que foi... Estou dando muita chance a vocês, tá? Que foi erigido e serve como memorial da aliança. Quem falou? A cruz. A cruz. Eu não sei quem falou, não, mas é isso mesmo. É isso aí, Renata. Você é fera mesmo. Exatamente. A cruz é o principal memorial da nova aliança que foi levantado e que nos serve de lembrança da aliança que nós temos com o Senhor Jesus. Beth, lê aí 1 Coríntios 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A mensagem da cruz, ou seja, o memorial da cruz, aquilo que a cruz representa, aquilo que a cruz fala, é loucura para aqueles que estão se perdendo. E eu vou explicar porque Paulo diz que é loucura. Porque naquela época, quem era pendurado no madeiro era considerado um maldito. E é impossível que um maldito, é loucura dizer que um maldito trouxe salvação. Mas é exatamente isso que a cruz representa, que um maldito, ou melhor, alguém que se tornou maldito por nossa causa, é ao que nos trouxe reconciliação. Mas a cruz, mas para nós que somos salvos, a cruz é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, Jesus, ele se fez maldito para que nós sejamos abençoados. Ele, sendo rico, se fez pobre para que, através da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Parabéns, milionários no Senhor. Vocês têm uma fortuna incalculável no céu. Fortuna essa que o jovem rico não quis trocar. Ele preferiu a riqueza que perece, mas que nós trocamos com muito prazer, com muita alegria, porque aquilo que nos está nos prometido nunca passou pelo coração do homem. Se aquele jovem tivesse noção da proposta que Jesus estava fazendo a ele, ele vendia tudo que ele tinha e mais aquilo que ele ainda pudesse vir adquirir no futuro. Amém, queridos? Não deseje ter o que Abraão, Moisés ou Davi tiveram. Alegre com o fato de que nós estamos em uma aliança com superiores promessas. Querido, a aliança que nós temos com Deus é muito maior do que aquela que Davi, Moisés e Abraão tiveram. Amém? Beth, lê aí, Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também.
mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, querido, a aliança que nós pertencemos é infinitamente superior àquela do pessoal do Antigo Testamento. Beth, lê também Hebreus 11:40. Por haver Deus provido coisas superiores ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, é na aliança que nós estamos e que a aliança deles são aperfeiçoados. Queridos, me perdoe eu ler uma parte aqui do livro, mas eu considero ela extremamente importante. Primeiro, porque ela mostra o porquê que a aliança que nós estamos é infinitamente superior àquela do Antigo Testamento. E ela também mostra qual é o plano da salvação de Deus em relação às nossas vidas. Beth, já que você está aí, lê aí Hebreus 8:13 para a gente. Quando ele diz nova aliança, Isso mesmo. nova torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Agora eu vou ler aquilo que o autor nos trouxe no livro, tá? O título desse capítulo é Sombra e Realidade. O que eles viveram era uma sombra da realidade que nós vivemos. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e obrações pelo pecados não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que você acabou de ler não é apenas um trecho da Bíblia. Você está sendo levado aos céus. No momento em que Cristo está prestes a entrar nesse mundo, seus ouvidos estão testemunhando uma conversa entre a semente de Deus, a semente que Deus colocou no ventre de Maria, e o Pai. O que o verbo está dizendo é que o sangue dos animais e as ofertas das alianças que vimos até agora já não mais agradavam a Deus. Desde o princípio do livro da aliança, a Bíblia, já estava escrito sobre este momento. Havia chegado a hora de se estabelecer uma nova e perfeita aliança com os seres humanos para estabelecer esse novo pacto. O mediador precisava ter um corpo humano, ou seja, como o autor de Hebreus falou, é impossível que sangue de bodes e carneiros venha purificar de pecado, ou seja, precisava ser alguém à nossa semelhança. Isso fazia parte do plano da salvação, ou seja, precisava ser um ser humano. O sacerdote, que era o próprio Cristo, não iria mais se utilizar de sangue dos animais para a propiciação dos pecados. O sacerdote, que era o próprio Cristo, ou seja, aquele que era o mediador entre os homens e Deus, ele próprio precisava de alguém que mediasse a ele, porque também ele era pecador, tanto que ele oferecia pelos pecados dele e depois pelo pecado do povo, para redimir o homem e a mulher plenamente. Ele teria que se tornar um homem e derramar o seu sangue. Lembre-se de que um homem e uma mulher no Jardim do Éden quebraram a aliança com Deus. Aqueles a quem Deus havia entregado o domínio da terra
se colocaram debaixo da servidão ao pecado e ao diabo. Por seu ato de desobediência, entregando assim toda a humanidade e a própria terra à escravidão. Deus diz para Adão: maldita é a terra por sua causa. Somente um verdadeiro ser humano poderia pagar essa dívida legalmente. E é por isso que o Messias não poderia aparecer no mundo de qualquer forma. Ele precisava nascer de uma mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre seu descendente e o descendente da mulher. Este lhes ferirá a tua cabeça, e você vai lhe ferir o seu calcanhar. Aí estava falando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele precisava, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebesse a adoção de filho. Jesus, ele precisava cumprir toda a lei, todos os rituais da lei, como nós estudamos até agora. Jesus é chamado na Bíblia de o último Adão. Deus, ele criou um homem e Deus, ele colocou uma semente no útero de uma mulher para que formasse um outro homem. Adão era a cabeça de uma raça que caiu. Jesus é o cabeça de uma outra raça que foi vitoriosa. Assim como Adão perdeu na tentação do deserto, do Éden, Jesus, ele foi vitorioso, não só na tentação do deserto, mas em todas as tentações que ele recebeu durante a sua vida, inclusive quando estava na cruz. Ratificando a sua posição humana em relação direta a que o primeiro Adão fez. O primeiro Adão, por sua desobediência, trouxe a morte. O último Adão, por sua obediência, trouxe a vida. O primeiro trouxe o pecado. O último, a justificação. O primeiro abriu a porta para a maldição. O último decretou a bênção. Cristo, como o último Adão, perseverou em obediência até a morte e morte de cruz. Ele não se apegou àquilo que fez o primeiro Adão cair. Quando a serpente tentou Eva e disse que se eles comessem do fruto proibido, seria como Deus. E cedendo a essa tentação, eles desobedeceram a ordem divina. Jesus já era Deus e não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele se apegar. Isso aí vocês podem ler lá em Filipenses capítulo 2, se não me engano, a partir do verso 5, tá? Ele está parafraseando, está dando uma interpretação dessa passagem lá da Bíblia. O que fez Adão cair, fez Cristo nos redimir. O diabo veio tentar Jesus assim como tentou Adão. Adão caiu na tentação. Jesus perseverou a tentação. Ele estava apto para ser um substituto. Jesus, ele veio nos substituir, tá, querido? É por isso que é por aliança. Pois não tinha defeito, nem mácula, nem pecado. Era outra condição para que pudesse pagar o preço. Era não ter pecado, não ter defeito, não ter mácula. Um homem teve que passar por tudo que o primeiro homem passou para resgatar toda a humanidade. O primeiro Adão deixou uma dívida em aberto. Quem sofreu a consequência do erro de Adão e Eva não foram eles, mas o animal que Deus usou para cobri-lo de sua nudez. A justa punição que deveria vir sobre eles veio sobre um animal. A Escritura ensina que sem derramamento de sangue
não há remissão de pecados. É outra parte do plano da salvação. Tem que ter derramamento de sangue, tem que ter morte. E que é impossível que sangue de animais tire pecados. Os sacrifícios de animais eram apenas uma figura, uma provisão temporal e transitória que os guardava debaixo da fé na vinda de um perfeito sacrifício. Os animais oferecidos no Antigo Testamento tinham que ser sem defeito, indicando uma vida sem pecado. Porém, mesmo se não tivessem defeito, eram sacrifícios imperfeitos, pois não tinha a natureza de quem cometeu o delito. E é por isso que a Bíblia dá o destaque de que o mediador teria que ser um homem, porque só há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse homem, Jesus Cristo, estava desejoso de beber um cálice com os seres humanos, o cálice da nova aliança, para conduzi-lo a beber desse cálice. Jesus passou pelos rituais descritos no 3º capítulo deste livro e também presente... Isso aqui não é tão importante, não. Beth, para fixar isso aí, lê Hebreus 11:40 novamente para a gente, por favor. Porque por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, os sacrifícios, o sacerdote, que aquele povo do Antigo Testamento eram imperfeitos. Os sacrifícios porque não era de um ser humano também, homem, a nossa semelhança. E o sacerdote era imperfeito porque ele também era pecador. Ele também precisava oferecer sangue, oferecer vida por eles. Amém, queridos? Querido, nós estamos falando sobre memorial, né? E nós vimos que memorial, assim como a cicatriz é algo no corpo para nós nos lembrarmos da aliança, o memorial é algo externo para nos fazer lembrar da aliança que nós temos com Deus. Eu separei aqui alguns versículos. Desculpa, tá? Eu entrei um pouquinho na hora, mas eu precisava terminar essa parte hoje, tá? Vocês me perdoem. Eu só vou falar um versículo que é para passar a palavra para vocês, tá? Que são memoriais para que nos fazer lembrar, tá? Beth, primeiro aí lê, por favor. Jeremias 31:21. Ponte, Marcos, finca poste, que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Lê novamente para mim, para a gente, por favor. Ponte, Marcos, finca poste, para que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Coloque Marcos, finque poste para ver o caminho que vocês estão traçando. Marcos e poste para que vocês se lembrem da aliança, por onde vocês têm andado, para que vocês não se percam. Abacuque 2 e 3. Beth, por favor. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir, no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Querido, nós temos promessas. E Deus falou para Abacuque, olha, coloque, aí é a criação do outdoor, tá? Que a gente vê nas estradas, foi criado por Deus, tá? Coloque outdoor bem grande nas estradas, para que até quem passe correndo consiga ler aquilo que está escrito. Nós temos promessas, querido, que nós precisamos. Promessas que é para a vida eterna, que nós não podemos deixar cair no esquecido. Nós temos que escrever em letras garrafais, porque até quando a gente passa distraído correndo, a gente consiga ler aquilo que está escrito.
Provérbios 7, de 1 a 3. Filho meu, guarda as minhas palavras, e escreva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Filhos, escrevam as minhas leis na tábua do seu coração. Os livros, as outras coisas a gente pode largar em algum lugar, não passar mais por ali e esquecer. Mas quando a gente escreve as promessas de Deus, as leis de Deus no nosso coração, ela ali fica guardado para sempre. E está escrito, de tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procede o caminho da vida. Mas tenham cuidado, tá, querido? Porque o coração humano é enganoso e tremendamente perverso. Guarde as palavras de Deus ali para não pecar contra ele. Mas cuidado, que ele é perverso e enganoso, tá? E Mateus 13, 51 e 52. Entendeste todas as coisas? Responderam-lhe sim. Então lhe disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Todo escriba versado é semelhante a um pai de família que vai lá no seu baú, nos seus depósitos, e tiram coisas novas e velhas. Nós costumamos muito valorizar o novo, mas às vezes nós esquecemos do velho. Às vezes nós esquecemos das nossas experiências. Um povo sem memória é um povo fadado a deixar de existir. Como diz o Milton Neves, é frase feita, mas é certa. E porque certa, nós precisamos guardar. A gente precisa buscar o novo com Deus, mas não esquecer das experiências que nós tivemos no futuro. No passado. Porque a experiência que nós tivemos no passado é que muitas vezes vai nos sustentar nas provações que nós teremos no futuro. Se vocês não têm experiência com isso, já tive inúmeras experiências dessas, que são as experiências de Deus que eu trago no passado, que me tirou de muitos problemas, muitas tentações e muitas complicações. Queridos, eu terminei aqui, eu peço perdão por ter avançado no horário de vocês, mas está aberto para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa que possa acrescentar a nossa aula, a cooperar com ela, né, para tornar ela mais eficaz, o tempo é agora, tá? Reinaldo falando a respeito de lembrar do passado, né, lembrar de coisas passadas. Hoje mesmo, eu nem sabia dessa aula que Reinaldo ia falar, nem disso que Reinaldo ia falar. Na hora que eu estava orando, eu estava pedindo a Deus para que Deus me desse uma direção do que fazer para que as pessoas viessem a se converter. Depois que eu ouvi aquilo que a Jo colocou, né, sobre o povo da Etiópia, que eles tem muita gente que estão sendo perseguidas e não conhece o Evangelho. Então, eu estava falando com Deus, Senhor, a nossa oração tem que ser mais eficaz. Alguma coisa tem que acontecer para que a nossa oração seja eficaz e as pessoas venham a se converter. E nisso eu lembrei da minha família, que a minha família não é convertida. Aí eu lembrei que quando tinha meu irmão mais novo, que ele se converteu através de oração. Eu lembro que ele estava dormindo, ele estava bêbado, dormindo, e eu comecei a orar por ele, e Deus me levou a orar e a repreender aquele espírito do inferno que aprisionava a vida dele. E meu irmão se converteu. No mesmo dia, meu irmão foi para a igreja e se converteu. A mesma coisa aconteceu com meu pai. Eu comecei a orar, quebrando as cadeias, quebrando as correntes que prendiam o pai. E eu sempre falava, no passado, quando eu era mais jovem, de que se meu pai se converteu,
não existia pessoa no mundo que não viesse a se converter através da oração. E esse testemunho eu até dei na igreja lá do pastor Ezequiel Teixeira, que antigamente fazia, que era ali na Praça do Rink. Fomos num culto de vigília, eu e Margarete, né, esposa do Eliezer, e eu dei esse testemunho da conversão do meu pai e da conversão do meu irmão. E isso me fez arremeter, né, com relação a minhas filhas, do que a gente tem passado. Então, realmente, a gente passa por situações, passa por lutas, por tribulações, ou experiências com Deus, que é para a gente viver no futuro também. Não é só coisas para ficar no passado, mas tem que ser vivida no futuro. E eu nunca, jamais, na minha vida, quando era solteira, imaginei que eu tivesse uma luta de oração, que eu tivesse que orar pela conversão da minha família. Nunca, porque eu sempre projetei que minha família seria do Senhor, minha família, e é do Senhor. A minha família não viesse, minhas filhas nunca viessem a se desviar dos caminhos do Senhor. Mas eu creio que Deus me fez lembrar disso, e eu creio que as coisas vão acontecer. A partir do momento que a gente começa a orar, na hora certa, no momento certo, no momento de Deus, que a gente não sabe qual é o tempo de Deus, as coisas vão começar a acontecer, e eu creio dessa forma. E foi como o Reinaldo colocou, não esquecer do passado, esquecer das coisas que nós vivemos no passado e trazê-la para o presente. O autor sagrado disse: quero me trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mais alguém? Não tem mais ninguém que queira participar? Renato, meu pastor, então está com você, tá, querido? Eu vou pegar pelo final aqui, que eu tinha separado o texto aqui de Lamentações 3, 21 a 24. Quero trazer à memória que me pode dar esperanças. Misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então é trazer, né, a memória aquilo, como você falou, que nós vivemos. Agora, interessante coisa, a gente ouviu sobre a troca de nomes e memorial, não é isso? E aqui no livro ele destaca que a troca de nome, na troca de nome você carrega a identidade, a autoridade e o legado de uma pessoa. Então penso que isso é importante para nós entendermos nessa aliança, nossa nova identidade, como você falou, que nós nascemos de novo. Nós temos uma nova identidade, essa aliança ela nos dá uma autoridade, e muitas vezes a gente esquece disso. Nessa aliança foi nos delegado uma autoridade, e foi deixado um legado também por Cristo. Então isso é muito importante nós entendermos quem nós somos a partir de Cristo. E quando Pedro e João lá no templo, lá na Porta Formosa, daquele homem lá que foi curado, que ele fala para ele, né, olha para nós, né? E depois, em seguida, Pedro, quando o povo vai todo para eles, e Pedro fala, por que vocês estão olhando para nós? Nós não fizemos o nosso nome. Pelo nome de Jesus que nós fizemos isso. E a autoridade do nome de Jesus é uma coisa, assim, profunda isso. Eu vivi uma experiência que nós estávamos na igreja lá no Barreto, e nós estávamos numa célula, e uma senhora ficou endemoniada. E ela saiu, desceu a escada, porque era no segundo andar, ela saiu disparada, eu preocupado, que ali era a rua principal, dela avançar para a rua, né? E aí eu olhei, o portão estava fechado, que o portão era automático. Falei, bom, lá ela não vai sair porque está fechado. E ela chegou lá, quando eu cheguei próximo a ela, que eu a chamei pelo nome, o demônio lá falou que não era, que nome dela, o quê? Começou a balançar a grade lá, falou, vou sair daqui, eu sei porque que essa mulher veio para cá. E aí eu lembro que eu era novo convertido, né? E muito interessante que eu falei assim, olha, aqui é casa de Deus, aqui não é lugar de bagunça, para você querer fazer nenhuma bagunça aqui. Em nome de Jesus, passa na minha frente e vai. Funcionou, queridos, e funciona. Foi impressionante ver aquela mulher, né? Renata está aqui, lembra desse fato.
parecia um robô toda dura, seguindo na autoridade do nome de Jesus. E depois nós fomos lá no fundo e essa senhora foi liberta. Então é o nome de Jesus. Isso é muito importante a gente entender. Num contexto humano que as pessoas querem receber, herdar muitos nomes, né? Gostaria de ter nascido filho de fulano, filho de alguém, para ter um nome aí de status e que garantisse algumas coisas. E a gente, aí nós vamos entender que nenhum nome, nenhum sobrenome, por mais precioso que seja, supera essa nova identidade, esse nome que a gente recebe. E também, em contrapartida, a gente vê quando as pessoas mancham um nome. Quantas pessoas marcadas na vida aí por um nome manchado. Então, o nome, ele precisa ser preservado. Aí lá, quando a gente vê os 10 mandamentos, Deus diz, ó, não usará o nome do Senhor em vão. Né? Nós precisamos entender isso. Então, nosso testemunho honra o nome do nosso Deus. Nós temos um testemunho para dar. Ele já falou, o Reinaldo falou isso. Nós recebemos a identidade, temos autoridade, temos deixado um legado, mas nós temos um nome. Como ele falou, ó, e o dedão aponta lá, e é crente, hein? E é crente, né? Isso acontece. E aí eu lembro de uma cena de um filme que eu gosto muito, acho que eu vou até rever por esses dias, Tropa de Elite. A Tropa de Elite 1, né? Que tem cenas fantásticas, e tem uma cena no pé do morro, quando o Capitão Nascimento, ele faz uma declaração ali de autoridade. Ele fala assim, não sobe ninguém. Não sobe ninguém, só o Bob sobe. E aí tem uma expressão lá de um soldado que fala, faca na caveira e nada na carteira. Ou seja, o que adianta ter essa autoridade toda, né, e não ceder uma corrupção e não ter dinheiro na carteira? Então, que nós sigamos essa referência aí. Podemos não ter nada na carteira, mas a autoridade a gente não perde. Não se negocia. O inegociável não se negocia. Então, eles tinham autoridade porque eles não eram corruptos. E a autoridade é perdida a partir do pecado. Então, que nós possamos entender quem nós somos, o nome que nós temos, a autoridade a quem nós representamos. Quando o Reinaldo falou, nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores. Então, tem uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Então, essa lição é muito importante para a gente saber dessa nova aliança, essa troca de nome, quem nós representamos, benefícios que temos a partir dessa aliança. E com relação ao memorial, quero só ler uma passagem aqui, eu não vou me alongar. Uma passagem que eu gosto muito, quando da travessia do Jordão lá com Josué, diz assim, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Leve-nas com vocês para o local onde foram passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, passe adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras. Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Um memorial perpétuo para o povo de Israel. Então, isso é muito importante, né, a gente entender isso. Entender o que representa isso. Quando da saída daquele povo lá do Egito, a ordem foi para que celebrasse sempre como memorial daquilo que tinha acontecido lá quando aquele povo
foi liberto. E quando nós celebramos a ceia, nós celebramos como memorial daquilo que Cristo fez por nós. Então isso é muito profundo, queridos. Isso é muito profundo, né? E aí, nós podemos ter uma origem, né, familiar humilde, uma origem familiar que não tem status, que não... mas nada disso importa nada disso importa a partir dessa troca de nomes aí, a partir dessa nova aliança. E é muito interessante a questão de nome. Eu estava falando com o Reinaldo, que aí não é essa questão que já falou aí da troca de nomes, mas a importância do nome para as pessoas. Eu estava falando para ele, quando as pessoas colocam nome nas pessoas, né, a partir daquilo que aquele nome representa. E aí ele estava falando do significado do nome dele, Reinaldo, né? Eu acho que é um governante sábio, um administrador sábio. Ele falou, eu não sei que é sábio, né? Mas acho que é um governante sábio. O meu nome é o renascido, o nascido de novo. Então não tinha como não nascer de novo, né? Já estava vaticinado, estava escrito, nascido de novo. Mas a gente precisa entender isso. E eu estava vendo aqui ainda agora, e não vou buscar aqui para não alongar, eu estava vendo, tem Pedro I e Pedro II, imperadores do Brasil. Então eles têm o nome lá, 20 nomes ali, é Pedro de Alcântara, Francisco, Joaquim, aquele nome todo. E cada nome daquele tem um significado, cada nome daquele tem uma representação. E a maioria é de santos, de idolatria que está ali naquele nome ali. E aí a gente vai perceber a regência do Brasil como já vem com uma maldição nessa questão de uma governança. Né? Então isso tudo eu acho importante para a gente entender. Mas que a gente possa fixar aí quem nós somos, a nossa identidade, né? O legado que nos foi deixado, a quem nós representamos. Isso é muito importante, querido. Isso é muito importante. Né? Naqueles momentos que a autoestima está, fala, ei, sou filho de Deus, filho. Sou filho de Deus, eu nasci de novo. Isso é muito importante a gente entender. E não esquecer daquilo que Ele já fez por nós. Nesses momentos também a gente seguir, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A gente olha para trás e vê o que Ele já fez por nós. Amém?